Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmãos, o Gideão fazia parte do povo de Deus. Ele ouvia os testemunhos de Deus através do relato dos seus pais. Mas, na realidade, Gideão não cria de uma maneira plena em Deus. Ele não cria que Deus era com ele, ou com o seu povo. Ele diz aqui: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Né? E ele achava que o Senhor tinha desamparado a eles. Porque diz aqui no versículo 13: porém agora o Senhor nos desamparou. Irmãos, entendam, o Senhor nunca deixará de ser conosco. O Senhor nunca nos desamparará. Você pode contar com o Senhor por toda a eternidade. Se você é do povo de Deus, se você confessa o Senhor como seu único Senhor, se você procura obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, Deus sempre será contigo. Mas aqui, essa confissão de Gideão parece ser muito comum hoje em dia. Quantas pessoas que se dizem ser do povo de Deus: não, eu sou do povo de Deus, eu creio em Deus, e eu sou crente, é isso. Mas quando vem uma luta, quando vem os midianitas, né, quando vem o inimigo e ataca, quantos duvidam que Deus é com ele? Quantos que que creem que Deus nunca o desamparará? Quantos agem como Gideão, com uma confissão de quem não crê em Deus? Quantos? É comum, irmãos. Vem, tá glória a Deus, Deus é maior, Deus é bênção, eu sou com Deus, Deus é comigo. Mas em uma adversidade: Deus me desamparou, Deus não é comigo. Irmão, nunca confesse isso, porque o Senhor é fiel, Ele sempre será conosco. Mesmo quando você estiver no erro, Deus agirá para te tirar do erro e te trazer para o caminho. Então, mas apesar dessa confissão de incredulidade de Gideão, Deus o chamou para fazer uma obra fantástica, que era a libertação de seu povo, do povo de Deus. Deus nos chamou quando nós ainda não críamos muito, nós não o conhecíamos muito. Deus nos chamou. Por quê? Porque Deus sabe que nós nos converteremos. Deus sabia que Gideão se converteria. Gideão demonstrou incredulidade em muitas etapas aqui de convivência com o Senhor, com o andamento do plano de Deus. Mas no final ele se converteu. No final ele obedecia a Deus de uma maneira incondicional, né? E obedecia por fé. Assim vai acontecer conosco. Quando Deus nos chamou, nós não críamos muito, não conhecíamos muito a Deus. Éramos abalados pelas circunstâncias, pelas adversidades. Mas hoje nós estamos crescendo em fé e espero que a situação tenha mudado. Mas de vez em quando a gente tem uma surpresa negativa com alguém que dizia que cria em Deus, que toma uma atitude que demonstra que verdadeiramente não cria. E aqui no versículo 17 continua o Gideão demonstrando a sua incredulidade. Diz assim: e ele lhe disse: se agora tenho achado graças aos teus olhos, Senhor, dá-me um sinal de que és o que comigo falas.
Irmãos, outra prova de quem ainda não crê muito no Senhor, desculpe, é pedir sinal. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal, faz algo aí para que eu creia que o Senhor é comigo. Irmãos, quem nunca pediu um sinal para Deus, que atire a primeira pedra. Nós, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, em função das adversidades, a gente até tem pedido sinal ao Senhor, pedido que Deus nos mostre alguma coisa, para que nós tenhamos a garantia que Ele é conosco. Irmãos, isso pode acontecer, né, no início de um processo de conversão, mas não deve acontecer na medida que nós crescemos em fé. Uma pessoa que pede sinal para Deus, ela precisa crescer em fé, ela precisa crescer no conhecimento de Deus, tá? Irmãos, não faça como fez o diabo. O que o diabo falou para o Senhor Jesus? Se tu és mesmo filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Faça um sinal. Irmão, a nossa fé não pode estar baseada em sinais. E Deus, muitas vezes, Ele pode até enviar um sinal em função do seu propósito, mas isso desagrada muito a Deus. Porque, vamos fazer uma analogia aqui. Uma transação comercial, numa venda, o vendedor, ele pede um sinal para o comprador, não é isso? Eu quero um sinal aqui, né, que você pague algo adiantado, né, para a gente fechar esse contrato aqui. Por que ele pede um sinal? Primeiro, porque ele não conhece quem está comprando. Segundo, porque ele não crê só na palavra de quem está comprando. Ele quer garantias. Então ele pede um sinal. Quem pede sinal a Deus está demonstrando a mesma coisa. Está demonstrando que ainda não conhece a Deus e que não crê na palavra do Senhor. Não basta a sua palavra, Senhor, eu preciso de um sinal, né? Como a gente diz para um comprador, não basta a sua palavra, me dá um sinal, negócio é negócio, não é isso? Né? Então, irmãos, nós não podemos cometer esse erro com Deus, porque isso é demonstração de incredulidade e isso desagrada muito a Deus. É como se você dissesse, Senhor, eu não confio na sua palavra, então eu quero um sinal. Nunca faça isso, irmãos. Né? Nós, ao longo da nossa caminhada, até fizemos no passado, mas nós precisamos crescer, irmãos. Crescer em fé, irmãos. E não ficar dependendo de circunstâncias, de sinais, para crer em Deus. A nossa fé em Deus deve ser inquestionável, né? Incondicional, inabalável. Isso é que vai agradar a Deus. Quem pede sinal desagrada muito ao Senhor. Vejam aqui em Lucas capítulo 11, versículo 16. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Então vejam aqui que eles estavam pedindo sinal porque estavam tentando o Senhor. E no versículo 29 e 30 diz: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Alguns pedem sinal a Deus para o tentar, para o provar, né? Como fez o diabo com o Senhor Jesus, né? Então, esse não receberá sinal algum de Deus. O máximo que nós podemos fazer é pedir: Senhor, revela-nos, mostre-nos, abra os nossos olhos, assim como Eliseu clamou para que se abrisse os olhos de Geazi, né? Mas não pedir sinal, irmãos, porque Deus, Ele vê, Ele não só ouve o pedido, Ele vê a intenção do coração da pessoa. Ele vê a intenção. Deus sabe o que tem no nosso coração. Irmão, não adianta tentar enganar Deus, dizer que crê. Deus sabe que ainda não crê. Não adianta enganar Deus. Você pode muito bem enganar os homens. Você pode enganar a pessoa mais íntima sua. Você pode enganar seu pai, sua mãe. Mas ninguém consegue enganar o Senhor.
porque Ele esquadrinha os corações, Ele sabe a sua intenção, Ele sabe dos seus pensamentos, e Ele sabe também, muitas vezes, da ingenuidade da pessoa. Então Deus, Ele leva tudo isso em consideração. Quem tem má intenção, mesmo que recebeu um sinal de Deus, vai duvidar do sinal. Será que esse sinal é mesmo de Deus? Como fez Gideão. Depois você lê o texto, vocês vão ver que ele pedia e pedia sinais, né? Porque a pessoa tem uma incredulidade no seu interior e ela pede sinal. E muitas vezes pode até vir um sinal, como foi o caso do Gideão, porque Deus tinha um propósito, e ela vai desacreditar no sinal. Para esses o Senhor diz só o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas, ele foi rebelde à direção do Senhor. E ele foi jogado ao mar e foi tratado por Deus. E aí ele retomou o plano de Deus. Ele foi para Nínive, né? Depois de ser expelido lá pelo grande peixe, ele foi para Nínive. E ele, lá em Nínive, não fez milagre algum com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Porque homem algum faz milagre, né? Ele não fez sinal algum. O que o Jonas fez? Durante um dia inteiro ele pregou. E 120.000 pessoas creram no Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Que o melhor que nós temos, aquilo que vai nos converter, aquilo que vai trazer bênção para nós, é a palavra do Senhor. E não o sinal. O sinal não pode fazer nada por você. Um milagre que você viu não pode fazer nada, a não ser a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que, quando crida, gera milagres nas nossas vidas. Então, quem duvida da palavra do Senhor e pede sinais, está duvidando de Deus. Está pedindo, Senhor, eu duvido da sua palavra, então me mostra um sinal para que eu creia. Irmãos, isso desagrada e muito a Deus. Nós já falamos a respeito disso e Deus quer enfatizar isso, porque ainda tem muitos crentes, vamos dizer assim, água com açúcar, muitos crentes, crianças na fé, que ficam pedindo para que Deus faça alguma coisa, como se Deus fosse empregado. Nós é que temos que buscar ouvir a palavra, crer na palavra, praticar a palavra para receber de Deus. Todos nós queremos bênçãos, todos nós queremos prosperidade, todos nós queremos livramentos, milagres, curas, todos nós queremos o melhor de Deus, mas só vai receber aquele que crer na palavra do Senhor. Entenda, irmãos? E aquele que duvida que Deus é com ele, aquele que duvida que Deus nunca vai abandoná-lo, aquele que pede sinais desagrada a Deus e não vai receber nada de Deus a não ser um tratamento. Vejam aqui, irmãos, o Senhor Jesus enfatizando isso em João 4,47. Irmãos, nós no passado, quando éramos nanicos na fé, pedimos sinal, mas não peça mais, irmão. Isso desagrada a Deus. Não peça mais, senão me mostra que o Senhor é comigo, Senhor. Ou Senhor, mostra que o Senhor está nesse negócio, Senhor. Não, crê, irmão, ouça a palavra e creia. Olha aqui, João 4,47. E ouvindo esse, aqui um régulo, né? Romano também. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, olha o que o Senhor Jesus disse para o homem que estava clamando pelo filho que estava morrendo: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Né? Irmãos, um pai aflito, que o filho estava moribundo, ele estava clamando para que o Senhor fosse e curasse seu filho à morte. Mas o Senhor olhou para o coração dele, ouviu as suas palavras, mas olhou para o coração e viu uma limitação de fé naquele homem, que ele só cria quando via sinais e milagres. O Senhor diz aqui, se não virdes sinais e milagres, não crereis, né? E o Senhor decidiu tratá-lo. O Senhor decidiu tratá-lo. E como é que se trata uma pessoa que só crê em sinal? Não dá sinal nenhum para ela.
Como é que se trata uma pessoa ansiosa? Faz ela esperar um bocado. É isso. O Senhor pensou assim: mais um que duvida da minha palavra. Só um, mais um que só acredita vendo. Irmão, quem só acredita vendo, não verá. Até crer sem ver. Aquele que só acredita vendo, eu só acredito vendo. Então você não vai ver, até você crer sem ver. Quando você crê sem ver, aí você começa a enxergar. Entende, irmãos? Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós enxergamos Deus agindo. Mas quando você pede sinal, você está demonstrando que não crê na palavra do Senhor e não vai enxergar nada, está com a visão limitada. E veja aqui no versículo 49 e 50, disse-lhe o rego: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Oh, glória a Deus! O Senhor não deu sinal, o Senhor não foi com o homem até a casa dele, né? O Senhor não lhe mostrou milagres, não lhe mostrou nada. O Senhor fez aquilo que ia trazer bênção para o filho e trazer um tratamento para aquele homem. O Senhor deu a palavra a ele. Irmãos, aquele que pede sinal vai ouvir a palavra, até que aprenda a crer na palavra. O homem não duvidou aqui. O Senhor Jesus estava fazendo outro milagre no coração daquele homem. Porque o homem não questionou: Senhor, vamos comigo, Senhor. Senhor, estou pedindo. Senhor, o meu filho está morrendo. O Senhor não tem misericórdia, não. Onde está o Senhor? O Senhor disse que nunca vai me desamparar. Senhor, vamos lá comigo, Senhor, só porque eu sou romano. Não. Ele creu na palavra do Senhor e foi. Creia na palavra do Senhor e haja, ande, caminhe, marche e tome posse da bênção. O homem não duvidou, não insistiu, ele creu na palavra do Senhor e o seu filho foi curado e ele foi tratado da incredulidade. Aquele que só cria quando via sinais e milagres, creu quando ouviu a palavra do Senhor e o milagre aconteceu. Nós receberemos bênção quando vermos sinais, não quando nós vermos sinais e milagres, mas nós receberemos bênção quando nós cremos na palavra do Senhor. Entenda, a palavra do Senhor, ela é o melhor de Deus para nós. A palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era o verbo, como diz a palavra. Mas vejam aqui como Deus se agrada daquele que não pede sinais, daquele que crê na palavra. Mateus 8:5, o clássico texto do centurião, um outro romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pula aqui para o texto, para o versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O Senhor maravilhou-se com a fé do centurião. Por quê? Porque o centurião mostrou aquilo que agradava a Deus, o que move a Deus, uma fé na sua palavra e nada mais. Basta a sua palavra, Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir, isso que maravilha o Senhor, isso que move ao Senhor, isso que faz Deus operar milagres. Basta a sua palavra. Eu não preciso ver sinais, eu não preciso ver milagres, o testemunho de milagres, né? Eu não preciso pegar isso, pegar aquilo. Basta a sua palavra. A palavra do Senhor para que as bênçãos venham é o suficiente. A palavra do Senhor diz: os sinais virão depois. Os sinais seguem aqueles que creem.
só na palavra do Senhor. A palavra é o Senhor. A palavra é suficiente, irmão. A palavra é suficiente. Nós só precisamos da palavra. A palavra é completa, a palavra é perfeita, a palavra é verdade. Não precisa mais nada além da palavra, irmão. É isso que Deus quer de nós, que nós creamos incondicionalmente na sua palavra, que nós não duvidemos da sua palavra. Quem aqui se agrada quando alguém duvida da sua palavra? Quem? Deus também não se agrada quando duvidam da palavra dele. Nós que somos falhos, nós que somos pecadores, nós que somos limitados, quando falamos algo para alguém, alguém duvida da nossa palavra, a gente se sente o quê? Ofendido. Imagina Deus que nunca falha, que nunca erra e só faz o melhor, quando duvidam da palavra dele. Quanta ofensa é isso para o Senhor. Não ofenda o Senhor. Fala para o seu irmão do lado, não ofenda o Senhor. Não mostre sinais de dúvida na palavra do Senhor. João 8,47. Olha o que diz aqui. Presta atenção nesse versículo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Veja, irmãos, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Oh, irmão. Oh, irmão. A pessoa que não escuta a palavra de Deus, que dispensa a palavra de Deus, ela não é de Deus, está escrito aqui. Está escrito que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não escuta não é de Deus. Quem não escuta não... Então, irmãos, nós temos que escutar a palavra, porque nós somos de Deus. Então não escute, não leia, não dê ouvidos a quem não escuta a palavra de Deus, pois esse não é de Deus, diz esse versículo. Esse versículo é verdade. Tem muita gente que diz que é de Deus, que Deus é com ela, que Deus é comigo, mas se não escuta a palavra, não é de Deus, é o que diz a palavra, e a palavra é a verdade. Quem é de Deus busca, quem é de Deus escuta, crê e procura obedecer a palavra de Deus. Quando alguém lhe disser, eu sou de Deus, mostra esse versículo para ele. Você escuta a palavra de Deus? Aqui está dizendo que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Se você não escuta, não se engane. Você está se enganando que você é de Deus, que Deus é contigo. Entenda, irmãos, Deus é justiça. Deus age por misericórdia com todos. Mas a bênção, o pão é para os filhos, diz a palavra do Senhor. Para os filhos não são as migalhas. Para os filhos é o pão. É o melhor de Deus. Você não precisa escutar, irmãos, isso que a gente precisa entender de vez. Nós não precisamos escutar, ler, ouvir filosofias de homens. Se nós temos a palavra de Deus, que é plena, a verdade é suficiente. Nós não precisamos ouvir pensamentos de intelectuais. Nós não precisamos ouvir pseudo-sábios do mundo. Porque a grande maioria deles não ouvem a palavra de Deus, não escutam a palavra de Deus, por isso não são de Deus. Diz esse versículo, não é o pastor, é a palavra do Senhor que está dizendo. Entendo, irmãos, Confúcio, Platão, pensadores, filósofos, intelectuais, que não escutam a palavra de Deus, não são de Deus. Se você tem a palavra de Deus, que é plena, que é completa, que é suficiente, por que vai procurar essas coisas? Vão te contaminar, vão te tirar da direção de Deus. Eu posso dizer isso. Porque durante muito tempo eu buscava essas coisas. Como todo jovem incrédulo e ingênuo, levado por uma autoafirmação, procurava algumas coisas que não são de Deus. Era por engano, só sofria, só levava lambada, até o momento que a luz brilhou, que a palavra brilhou,
Então nós temos hoje o melhor de Deus, a palavra. Concentre-se na palavra, foque na palavra. Não deixe o diabo te enganar com frases, com provérbios, com filosofias e doutrinas do mundo. A palavra é perfeita. Creia nisso, irmão. Quando você crê na palavra do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Veja aqui João 4,50. E por incrível que pareça, irmãos, há muitos que se dizem crentes, que não creem. Há muitos que se dizem crentes e pedem sinais para o Senhor. Irmãos, os exemplos de alguns que criam eram o romano, o centurião que era romano, basta a palavra. O Senhor falou, nem no meio dos crentes encontrei alguém com tanta fé. Aqueles que creram na pregação de Jonas eram estrangeiros, ninivitas, não eram do povo de Deus. Eram samaritanos. Veja aqui que em Samaria o que aconteceu, João 4,50, mas antes de João 4,50, veja aqui João 4,40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. O Senhor ficou 2 dias em Samaria, não há registro de milagre algum, mas creram nele, não pelos milagres, mas por causa da sua palavra, diz o texto. E veja aqui, 4,50 o que diz. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Qual foi a hora do milagre? Qual foi a hora do milagre, povo de Deus? E disseram, ontem às 7 horas. 7 horas foi a hora do milagre? 7 dos judeus, 13 nosso, tá? Mais 6. Às 13 horas, a febre deixou. Não, irmão. Sabe qual é a hora do milagre? É quando o Senhor te der a palavra e você crê na palavra. Essa é a hora do milagre. Não importa a hora do relógio. O que importa é que o Senhor deu a palavra. Vai, o teu filho vive. Ele creu e foi. Quando você ouvir a palavra, crer e agir, essa é a hora do milagre. Depois você vai constatar. Você vai constatar lá com aqueles que vão anunciar, vão constatar, vai tomar posse. Mas o milagre ocorre quando a palavra esquentar o seu coração, irmão. Creia, porque essa é a hora do milagre. Muitas vezes num culto está lá, 1 minuto a palavra falou o seu coração, esquentou o seu coração, com uma frase, com algo. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Né? Creia nessa palavra, que essa é a hora do milagre. A hora do milagre sempre é a hora que ouvimos a palavra do Senhor e cremos e obedecermos. Irmãos, procure na Bíblia o centurião, o Régulo, esse aqui do filho, a Ciro Fenícia, Bartimeu, Pedro, etc, etc, etc. Receberam milagres quando ouviram a palavra do Senhor e creram na palavra do Senhor e obedeceram a palavra do Senhor. Vai, lança a sua rede em alto mar. E aí ele creu, foi e teve um milagre. Uma pescaria que nunca tinha tido na vida. Basta a palavra do Senhor, irmãos. A palavra é suficiente, creia só nela. Não tire o seu foco da palavra. Irmãos, não duvide da palavra do Senhor buscando sinais, buscando gurus do mundo, buscando filósofos. Muitos desses filósofos que muitas pessoas se inspiram eram pessoas perturbadas da cabeça, até endemoniadas, sabe-se lá. Mas a palavra do Senhor é a verdade, ela é suficiente, ela é completa, basta ela, irmão. Então foque, concentre-se nela, irmão. Por que você vai perder tempo? Por que vai tirar o foco? Por que você vai por aí ficar ouvindo
coisas, frasezinhas, filosofias. Entenda, vamos separar alguma coisa, né? Estamos falando sobre filosofias, estamos falando sobre crendices, estamos falando aí como pseudos intelectuais, filósofos. Não estamos falando de técnicos, não estamos falando de especialistas técnicos, daquele que usa a ciência para abençoar as vidas. Nós estamos falando daqueles que são, vamos dizer assim, formadores de opinião, né? Pseudos sábios, pseudos intelectuais que não conhecem a palavra de Deus. Tá? Então entenda, irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus. A resposta para todos os nossos problemas está na palavra de Deus. O poder para resolver todos os nossos problemas está na palavra de Deus. A nossa vida eterna está em crermos na palavra de Deus. Aquilo que tem transformado a nossa vida, que tem afugentado demônios, é a palavra do Senhor, é agir em concordância com a palavra do Senhor. A palavra é suficiente, e glória a Deus que nós somos privilegiados, porque nós ouvimos a palavra do Senhor, porque João 8,47 diz, e é verdade, quem não escuta a palavra de Deus, não é de Deus, porque quem é de Deus escuta. Eu sou de Deus, Deus é comigo, eu tenho Deus no meu coração. Você escuta a palavra de Deus? Não, eu não gosto muito dessas coisas, não. Então você não é de Deus, você está equivocada, né? Você está enganado, né? Porque aquele que é de Deus, crê em Deus, escuta a palavra de Deus. Entenda, vamos fazer uma analogia aqui. Quando o seu pai e a sua mãe fala alguma coisa para você, e você escuta, obedece, verdadeiramente é seu pai e sua mãe, não é isso? Mas quando o pai e a mãe falam, e o filho só desobedece, na realidade, ele pode até ser no papel, pode até ser em sangue, mas ele não é em conduta, filho. Porque o filho é aquele que honra, como diz a palavra, o pai, que obedece o pai. Aquele que não obedece, na realidade, pode ter mesmo sangue, pode ter registro, mas não age espiritualmente como filho. É assim que nós temos que enxergar. Aquele que escuta a palavra de Deus, né? Esse é de Deus, como diz João 8,47. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.